A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Estudando a Palavra. Eu não sei se você já conhece o nosso canal, mas ele nasceu com o propósito de nós levarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus a mais e mais pessoas para a honra e glória do nome dele. E nessa semana tão próxima aí da Páscoa, né? Falta poucos dias para a Páscoa. Nós estamos com esse projeto de apresentarmos a graça divina revelada na Páscoa. A graça de Deus, ela está em toda a história da humanidade e, diferente do que muitas das vezes pensam, nós não temos a graça apenas nesse período em que vivemos, né? Que falam, nós agora estamos na dispensação da graça. Sim, mas a graça sempre existiu. Se não fosse ela, nenhuma das histórias que nós temos na Bíblia Sagrada poderiam ter ocorrido. Todas ocorreram por conta da graça de Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso, segunda-feira. Nós estamos aqui para falar sobre esta graça divina e eu espero que Deus te envolva grandemente com a graça dele. Antes de tudo, quero orar pela minha vida e pela sua vida. Onde você estiver, o horário que você estiver vendo, que Deus possa abençoar muito este momento. Amém? Então, ore comigo nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te pedimos a tua graça sobre esta aula e que de maneira alguma, Senhor, nós venhamos falar aquilo, ó Pai, que está no nosso coração sem ser da tua vontade, mas que possa ser segundo, ó Pai, o teu querer. Deus, alcança essas vidas que estão ouvindo essa aula e envolva-as com a tua graça. Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá, né? A primeira coisa que eu quero falar, antes de entrar na história da Páscoa em si, que se encontra ali em Êxodo, assim que Deus criou, né, estabeleceu esse ritual, eu gostaria de falar da graça, como que a graça, tá até aqui ó, no nosso slide, como que a graça tem poder de transformar a nossa mentalidade. E Deus fez isso. Por que Deus fez isso com Israel? Porque, como vocês podem ver, o povo perdeu a sua identidade. Como assim, Patrícia? Como que o povo perdeu a sua identidade? Se você abrir em Gênesis 32, 28, você vai ver que Jacó, filho de Isaac, né, ele estava voltando ali para falar com Esaú, seu irmão, depois de muitos anos, e temeroso, e naquele momento, uma noite ainda no caminho, ele se depara com um anjo e ele começa a lutar com o anjo, uma história muito conhecida. E naquele momento ali, em que o dia já está quase raiando, o anjo fala assim, olha, não se chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu. E aí nós ficamos assim, gente, como que pode um homem ter lutado com Deus e prevalecer? Na realidade, o com não significa contra, mas significa ao lado. Jacó, ele aprendeu que ele só receberia vitórias agarrado em Deus, sabe? Firme em Deus. E quando ele recebe esse título de aquele que lutou com Deus e prevaleceu, era Deus falando com ele o seguinte, Jacó, você não trabalha sozinho, você não peleja sozinho, você tem um Deus que peleja com você e que entra nas tuas causas impossíveis. E esse nome, ele foi sendo levado posteriormente, porque Deus era um Deus de promessas. Deus já tinha feito promessa a Abraão, a Isaac e agora a Jacó. Mas com Jacó, Deus chega a tratar desse nome, olha, Israel. Então, todas as vezes que eles caminhavam e que este nome era repetido, eles estão lembrando do quê? Que eles têm um Deus ao lado, que eles têm alguém que peleja por eles. Mas quando nós entramos em Êxodo 1, nós vemos que não é isso que está acontecendo. No capítulo 1 de Êxodo, conta ali a genealogia dos filhos de Jacó, rapidamente, e fala assim, eles cresceram e multiplicaram grandemente na terra do Egito. E agora não usa mais o título Jacó, usa o título Israel,
como que já querendo lembrar, olha, quem vocês são? Vocês são aqueles que têm um Deus que peleja por vocês. Mas eles lembravam disso? Não. O povo já está ali, estou diminuindo aqui, resumindo a história, porque estamos focados na graça. Olha bem, o povo já estava no Egito há quase 4 séculos. E caíram na rotina, caíram no dia a dia. Assim que entraram, quando José os levou, entraram numa terra boa, a terra de Gósen, eram protegidos, estava tudo bem, mas os filhos de Jacó morreram, José morreu, anos se passaram, e o povo está crescendo, crescendo, se multiplicando, mas o que está acontecendo aqui? Eles estão se fortalecendo, se multiplicando, mas sem entender o propósito maior para aquilo, o motivo pelo qual estavam crescendo e se multiplicando. E Faraó, um outro faraó que não conhecia José, que não conhecia seus irmãos, se você questiona por que ele não conhecia, na história do Egito, vocês vão ver que o Egito ele foi conquistado durante um período pelos semitas, e que provavelmente essa foi a época de José. E logo depois, anos depois, os caldeus voltaram a conquistar, os caldeus não, perdoe-me, os descendentes de Cã voltaram a conquistar todo o Egito, porque o Egito era separado no Alto Egito, no Baixo Egito. Eles voltaram a conquistar todo o Egito. E esse faraó realmente não conhecia José. E mesmo que o nome de José ainda estivesse sendo lembrado, para ele pouco importava. Porque ele não tem interesse algum de deixar rastros daquele governo semita. Então agora ele olha, observa o povo de Israel e ele vê, gente, esse povo está crescendo. Esse povo está forte. Olha isso, Faraó, o inimigo de Israel, reconhecia a força dele. Mas reconhecia, e ele fez o seguinte: vamos escravizar este povo, vamos oprimir este povo de forma tal que eles não consigam enxergar quão fortes são. Esse era o propósito de Faraó. Eu não sei se você está achando algo parecido com a tua vida, só fazendo um parênteses aqui, mas eu quero te lembrar isso. O inimigo, muitas das vezes, ele vai tentar roubar a nossa verdadeira identidade de servos de Deus, sabe? Servos que não têm um espírito qualquer. A Bíblia diz no Novo Testamento que nós recebemos um espírito de ousadia, um espírito de poder, de ousadia e de vida. Mas o inimigo, ele vem tentando roubar a nossa identidade e nos limitar a um espírito de escravidão, de que eu não posso fazer nada por Deus, eu sou falho, eu sou pecador, tem limites. Sim, nós temos. Mas a graça de Deus, ela atua para resgatar a nossa identidade. Enquanto o faraó oprimia, enquanto o faraó tentava enganar o povo e colocar na mente deles que eles eram escravos, e de fato eles acreditaram porque ficaram assim durante muitas décadas como escravos, enquanto isso Deus já estava preparando uma história para resgatar a identidade do seu povo, porque Deus sabia quem eles eram de fato. Deus nunca esquece das promessas, né? Isso é lindo no nosso Senhor. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Não sei o que aconteceu aqui. Peraí, que parou de passar. Foi. E aí, como que Deus faz? Deus começa a resgatar essa identidade, mas para resgatar essa identidade, primeiro ele teve que resgatar do líder, que foi Moisés, que Deus já vinha preparando todo o propósito da vida de Moisés, ser levado para a casa da filha de Faraó, ter ficado ali, ter sido criado ali. Toda a história da vida de Moisés tinha um propósito, Deus estava já atuando, mas Moisés também perdeu a sua identidade, porque Moisés fugiu do Egito, tinha tentado resgatar, pelo menos mudar um pouco daquela aflição com as próprias mãos, não conseguiu, fugiu para Midian, casou-se, passou a viver a sua vida naturalmente.
angustiado, sim, agoniado por saber que seu povo estava lá oprimido, mas a vida estava acontecendo. E às vezes nós vamos caindo nessa rotina e esquecendo que há propósitos maiores para nós, muito maiores. Mas Deus, ele vai resgatar. E como que ele faz isso? Quando Deus começa a falar com Moisés, ali através daquela sarça que ardia, mas não se consumia, Deus começa já falando assim: Moisés, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que ele está trazendo à memória? A aliança do passado. Deus está resgatando em Moisés uma aliança que ele tinha com o seu povo, com o pai de Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus está resgatando isso. Eu tenho aliança e eu não abro mão desta aliança. Eu já cuidei lá no passado e volto a cuidar agora. E ele fala assim: eu sou o que sou. Quando Moisés diz: no nome de quem eu irei? Deus diz: diga que o eu sou o enviou. O que é o eu sou? Quem é o eu sou? O eu sou é um Deus pessoal, é um Deus que se manifesta pessoalmente. E Deus, para resgatar a nossa identidade, Deus, ele quer andar conosco, Deus, ele quer ter comunhão. Ontem mesmo falava sobre isso em uma igreja, que às vezes nós vamos perdendo esse relacionamento, mas Deus quer também resgatar o relacionamento. Isso é graça, isso é favor imerecido, nós não merecemos, não somos dignos. Mas a Bíblia diz que todos nós estávamos destituídos dessa graça de Deus, mas fomos novamente, alcançados. E o povo de Israel está sendo alcançado aqui. E Deus também, ele revelou que tinha todo o poder através dos sinais. Então, aqueles sinais que Deus começa a revelar a Moisés, era para quê? Para resgatar a identidade. Moisés, lembra quem eu sou. Joga a vara no chão, pega a vara. Tudo isso é Deus resgatando a identidade. Moisés tem até medo. Quando a vara vira serpente, Moisés fica com medo. Porque na mentalidade egípcia, e até hoje, mas na mentalidade egípcia, o maior demônio, que se chamava Apófis, ela tinha uma figura de serpente. Quando Moisés vê aquela vara virar uma serpente, ele pensa logo: eu tenho que fugir disso. Mas Deus fala: segura, e volta a virar vara. Sabe por quê? Deus está falando: a autoridade que eu te dou é sobre até mesmo o maior demônio que você acredita existir. E ele está mudando a mentalidade de Moisés, ele está transformando a mentalidade de Moisés. Quando Moisés começa a dar suas desculpas: Deus, eu não posso porque eu não sei falar, eu não posso porque não vão crer, Deus começa a mostrar sinais de que quem faria seria ele. Isso é um resgate de identidade. Nós precisamos entender, como igreja do Senhor, que não somos nós, é o Senhor quem faz. É a graça dele que nos envolve. Você não é digno por seus feitos, porque prega, porque ora, sobe monte, jejua, não. Somos dignos por causa da graça de Deus que nos alcançou. Mas essa aula é ainda para outra, mas só falando aqui da graça já do Senhor revelada ao povo de Israel. E Deus também atuou entre o povo. Em Atos 7,17 diz que, aproximando-se, porém, o tempo da promessa de Deus, que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. O povo não lembrava disso, mas na realidade o crescimento não tinha sido por eles apenas. Nós crescemos porque estamos tendo muitos filhos. Não. É porque a promessa estava se cumprindo, estava chegando o tempo da promessa. Eles não lembravam, mas Deus lembrava. Tudo que acontece na tua vida tem propósito. Tem propósitos que você nem consegue alcançar, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. E são mesmos. Deus, ele vê muito além. E por essa graça, ele por vezes nos revela que ele tem propósitos maiores. É interessante também que em Êxodo 7,4, antes desse capítulo aqui, Moisés já tinha voltado para o Egito, tinha falado com Faraó a primeira vez, e Faraó oprime ainda mais Israel depois que Moisés pede a liberdade de Israel para adorar no deserto.
E Faraó, ele oprime. E os líderes de Israel, eles vão até Faraó pedir misericórdia. Olha que eles estão pedindo misericórdia à pessoa errada. E Faraó fala assim, olha, vocês são, botando aqui nas nossas palavras, né? Vocês são um bando de preguiçosos. E já que vocês querem adorar o seu Deus lá no deserto, então eu vou oprimir muito mais vocês. E eles encontram com Moisés e Arão ali no caminho, e eles falam assim, olha, a culpa é de vocês. Toda essa opressão aqui é culpa de vocês. Eu espero que Deus veja isso. Deus estava vendo. Deus estava vendo. E Deus fala assim com Moisés. Moisés ora e fala, Deus, tudo piorou depois que eu vim para cá. Deus fala, Moisés, eu já sabia disso. Saiba que Faraó não vai amolecer o coração rapidamente. Não vai, não. Mas eu vou libertar o meu povo com juízos. E aí Deus fala, eu libertarei os meus exércitos. Eu libertarei o meu povo, eu libertarei os filhos de Israel. Olha o nome de Israel sendo lembrado de novo. Mas eu fico impactada com Deus já falando que Israel é exército, quando eles ainda eram escravos, quando eles ainda estavam anêmicos, quando eles ainda estavam enfermos, quando eles ainda não tinham perspectiva nenhuma. Deus já está falando que eles são exército. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente. E Deus, ele envolve Israel com tamanha graça. Mas ele não, mesmo a graça de Deus já chegando ali para libertá-los, a mentalidade deles ainda era de escravo. Eles ainda acreditavam que a vida deles seria guiada por Faraó. E que nada nem ninguém poderia tirá-los dali. Se você for lendo essa história, capítulos antes eles estavam adorando a Deus prostrados. Mas acharam que ia acontecer da noite para o dia. Deus não teve pressa, porque Deus precisava mudar a mentalidade deles. Se Deus simplesmente arrancasse Israel do Egito de primeira, eles não compreenderiam que eles tinham agora uma nova identidade. Essa nova identidade foi sendo enxertada na mente deles gradativamente. Como? As 10 pragas não impactaram só os egípcios. As 10 pragas impactaram também os israelitas. Porque nas 4 primeiras você vai ver que Deus vai ali, sabe, contra toda a terra do Egito. Mas quando ele vai chegando na 4ª praga, quando vem as moscas, Deus fala, peraí, Moisés, agora farei separação entre os egípcios e os israelitas. Para quê? Para que tanto egípcios quanto israelitas entendessem que quem está com o Senhor está protegido, está guardado. Ah, Patrícia, então eu não vou sofrer nenhum mal que vem sobre a terra? Não estou falando disso. Estou falando de receber a graça de Deus sobre a tua vida. Uma graça que te invade, uma graça que te movimenta, uma graça que traz perdão, que traz paz, que traz alegria, que traz mudança de comportamento. A partir da 4ª praga, Israel começa a entender, gente, nós não somos qualquer um, nós não somos escravos. Peraí, a mosca chega lá, mas não chega aqui. Peraí, as pragas estão chegando lá, mas não chegam em nós. E Deus vai fazendo isso com muita paciência. Não sabemos quanto tempo durou cada praga. Cada praga sim, mas quanto tempo que durou todo esse movimento de Deus. Mas nós vemos que Deus está transformando a mentalidade deles. Patrícia, como você vê isso? Sabe como? Na última praga. Na 9ª praga para a última, Deus fala assim, Moisés, agora diga a Israel, para ficarem 7 dias comendo pão sem fermento. Eu fiz até uma experiência aqui em casa, e vou ver se depois eu coloco uma foto para vocês. Eu fiz um pão aqui só para ver isso. Como que demora o processo do pão. Esse pão que eu fiz, eu precisei colocar o fermento, sovar a massa e deixar ele descansar aproximadamente por meia hora.
Depois disso, eu tive que separá-lo em pedaços, né, com a forminha de pão, e deixar mais 40 minutos. E depois dos 40 minutos, deixar assar. E aqui em Êxodo, até então, quando Deus pede para tirar fermento, não é porque Deus estava falando do pecado, aqui ainda não, depois isso vai ser colocado, essa ideia. Mas aqui o que Deus está querendo dizer é o seguinte: agora eu tenho pressa de tirar vocês daí. Depois que Deus trabalha a mentalidade do povo, depois que Deus atua na mentalidade deles, que Deus vai transformando, a graça de Deus faz isso, ela transforma. Depois que Deus transforma a mentalidade, Deus fala assim: agora eu tenho pressa de tirar vocês. Agora eu tenho pressa de arrancar vocês da escravidão. E é por isso que Deus fala: comam pão sem fermento. Mas esse assunto não é para a aula de hoje. Esse assunto vai ser para a nossa aula de amanhã. E eu espero muito mesmo que você veja que a graça de Deus é infinita. E que a graça de Deus, ela não tem como objetivo apenas te levar para dentro da igreja, mas ela tem como objetivo transformar a sua mente e trazer sobre você a real compreensão de quem você é. Você é filho de Deus. Se você esqueceu que tem um Deus lutando contigo, hoje ele te fala: ei filho, ei filha, eu luto por você, tá como escravo, porque a minha graça te alcança. Que Deus te abençoe nessa noite. E em nome de Jesus, vem conosco amanhã. Amanhã nós vamos falar de cada símbolo dessa Páscoa. Que Deus possa continuar conosco e nos dando da sua graça para continuarmos nessas aulas. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.